Boa noite. Chegamos à lição 9 do curso Fundamentos da Fé Cristã, a parte 2, o volume 2. Inicialmente, nós queremos apresentar aos senhores, esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista. E pedimos então que curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações. Dessa forma, o maior número de pessoas terá a oportunidade e a chance de estar recebendo e ter acesso a essa palavra, a essas aulas, a esse curso. Então, muito boa noite, que Deus possa falar com você através da aula de hoje, que é a aula 9, e nós tivemos 4, juntamente com esta aula, nós completamos um conjunto de 4 aulas que falam sobre o plano de Deus. Então, foi a aula número 6, 7, 8 e a aula de hoje, a aula 9. Então, na primeira aula, eles estavam falando sobre o homem tripartido. E aí foi tão importante, porque muitos ainda desconhecem essa verdade de que o homem tem 3 partes, e a parte mais importante do homem é o espírito humano, o espírito do homem, e é através do qual o homem pode ter comunhão com Deus, se relacionar com Deus, o homem pode contatar o próprio Deus, porque Deus é espírito. Então o espírito do homem é a parte mais importante, e precisa se tornar a pessoa do homem, a pessoa do ser humano. O espírito humano regenerado, unido ao Espírito de Deus, o espírito do homem, o espírito humano salvo, e pelo fato do homem crer, então ele recebe a vida de Deus, e o homem é nascido de Deus, nascido da água do Espírito, e sendo assim, o homem nasce na vida divina, e isso ocorre no Espírito. Essa é a primeira experiência no contato do homem com o próprio Deus. A Bíblia chama de regeneração, Então isso só é possível porque o homem possui um Espírito. Aí nós vimos na sequência, nós vemos então as bênçãos de Deus, e nós ficamos maravilhados de ver que o Senhor tem nos abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e nós estamos vendo quais são essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos abençoado. Quais são essas bênçãos? Então, as bênçãos de respeito ao Deus triuno, são as bênçãos de Deus Pai, as bênçãos de Deus Filho e as bênçãos de Deus Espírito Santo. E as bênçãos de Deus Pai, de respeito à sua escolha, à sua predestinação. Fomos escolhidos, predestinados, antes da fundação do mundo. As bênçãos de Deus Filho falam então da redenção e do encabeçamento do Filho. E isso se tornou necessário porque houve um evento que foi a queda do homem, que será abordada nas lições seguintes. As lições futuras vão abordar essa questão, o processo da queda. Nós temos também 4 lições para abordar esse tema. Então, teve a experiência de Adão, teve outra experiência de Caim, a experiência de Noé, a experiência em Babel. Então foram 4 passos enormes para a queda do homem. Então nós vamos abordar isso nas lições futuras, nas próximas lições. E na lição de hoje está falando das bênçãos, as bênçãos do Deus Espírito Santo. Então as bênçãos do Filho foram necessárias, que é a redenção, por causa da queda do homem. Então, devido à queda do homem, devido a esse evento, então houve a necessidade então da redenção, que é a bênção de Deus Filho, e também o encabeçamento, porque toda a terra, todo o universo se tornou
um caos, né? Se tornou muito confuso, e com muitas coisas degradadas, coisas corrompidas. E isso por quê? Por causa da queda do homem. Então há necessidade de redenção e também do encabeçamento do Filho para normalizar todas essas coisas, né? Então, com o encabeçamento do Filho, ele trará então a normalidade de todo esse universo, né? E hoje, como já falamos agora há pouco, nós vamos falar sobre as bênçãos do Deus Espírito Santo. E nós vamos ver na lição de hoje, na lição número 9, nós vamos ver mais itens das bênçãos espirituais. Nós vamos ver o selar do Espírito. Veremos também o selar constante. E nós precisamos do selar do Espírito. E esse selar é um selar que é constante. Ou seja, constantemente nós estamos sendo selados pelo Espírito Santo. Veremos também o penhor, que é uma amostra e que é um antegozo. Veremos também o selar e o penhor do Espírito. E veremos o penhor do Espírito, né? Então, que o Senhor possa estar nos conduzindo no decorrer dessa aula, né? E nós, como das outras vezes, nós recomendamos que você esteja não apenas com o livro, né? Acompanhando a leitura, acompanhando a apresentação dos temas e dos pontos, esteja também com a sua Bíblia do lado, né? E também com um caderno de anotações para anotar algum versículo, alguma citação, algum comentário, né, que nós podemos fazer durante a apresentação dessa aula. Que Deus então nos abençoe, você possa ter momentos assim muito preciosos, né, ao ouvir essas palavras. Que no período que nós estávamos lendo, preparando essa aula, nós pudemos ver assim que cada frase que é falada tem uma construção, com as frases tem uma construção muito bela, muito própria, muito refinada, de tal maneira que você, ao receber essas palavras, essas frases, isso ajuda muito você a absorver, a adquirir a revelação de Deus contida na Bíblia. É muito interessante isso. Então, inicialmente, nós podemos ler os versículos, né? Efésios capítulo 1, versículos 13 ao 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós temos aqui então as bênçãos do Espírito Santo. É o selar e o penhor do Espírito Santo. Então nós podemos iniciar. Por favor, queira abrir o seu livro na página 78 para estar acompanhando conosco, né? Vamos ver então o que é um selar, o que é o selar do Espírito, o que é o selar constante do Espírito, o que é o penhor do Espírito. Vamos ver todos esses assuntos. Então, na página 78, mais itens das bênçãos espirituais. Nas duas lições anteriores, vimos 4 itens apresentados por Paulo em Efésios 1 das bênçãos espirituais, com que temos sido abençoados pelo Deus bendito. A escolha e a predestinação de Deus Pai.
e a redenção e o encabeçamento de Deus Filho. Nesta lição, veremos dois outros itens dessas bênçãos espirituais: o selar e o penhor do Espírito, do Deus Espírito. Deus Pai fez um plano, Deus Filho o cumpriu, e Deus Espírito Santo o aplica a nós, selando-nos e dando o seu penhor em nosso coração. Então, tudo que o Pai planejou, o Filho executou, e agora, por meio do Espírito Santo, tudo isso é aplicado a nós. Então, o Espírito Santo, ele aplica tudo que o Filho realizou, cumpriu, do que o Pai planejou. Então, nós estamos realmente recebendo o trabalhar do Deus triuno, o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As bênçãos relacionadas a Deus Espírito Santo é o selar e o penhor do Espírito Santo. Então, vamos prosseguir. O selar do Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, lemos: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Um selo é um indicador de autenticação, um lacre ou uma marca de propriedade, de posse. Quando cremos no Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo em nós como um selo de Deus, uma marca de propriedade, indicando que pertencemos a Ele. Ser selado pelo Espírito, ou ter o Espírito como selo, quer dizer que somos propriedade de Deus. Nós podemos até ler esses versículos de referência, segundo segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler para vocês, para nós ganharmos tempo. Segunda aos Coríntios 1, 22, onde diz: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, no versículo anterior diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. No versículo 22, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos ler também Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós fomos selados. Há uma versão ainda mais próxima do texto original, que ele diz, com o qual fostes selados. Aqui diz, no qual fostes selados. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. E há uma tradução ainda mais próxima, que diz, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós fomos selados com o Espírito Santo. Vamos prosseguir para compreendermos melhor, né? Aqui na página 78 diz assim: nos tempos antigos, um selo tinha a imagem, a estampa ou o brasão de seu possuidor. Essa imagem representava o dono. O selo poderia ser um sinete ou mesmo um anel, que era prensado sobre cera quente, deixando nela uma estampa. O selar do Espírito imprime em nós a imagem de Deus. Portanto, ter o selo do Espírito não é apenas a indicação de que pertencemos a Deus,
mas também de que temos a imagem de Deus estampada em nós. Então, este selar, ele traz uma marca, e nós poderíamos até mesmo comparar isso com um carimbo, né? Que quando nós batemos um carimbo numa folha, a imagem que está no carimbo fica gravada na folha. E o carimbo, uma vez batido na folha, então ele imprime com os elementos, com a tinta, com os elementos do carimbo que ficam fixados, trazendo a imagem do carimbo na folha. E fazendo essa comparação, o Espírito está nos selando, então ele nos marca, ele nos marca. Quando nós contatamos o Espírito, ele então nos marca e imprime a imagem de Deus em nós. É algo assim, muito especial, essa questão da bênção do Espírito Santo, que é o selar do Espírito Santo em nós. Vamos prosseguir. Vamos ver também que o se selar, ele é constante. Na página 79. Na prática, o selar do Espírito é algo contínuo e constante em nossa experiência. Por um lado, fomos selados como propriedade exclusiva de Deus, ou seja, depois que recebemos essa marca do Espírito, então nós somos então selados, somos marcados que pertencemos a Deus. Por um lado, somos a propriedade de Deus, e por outro, trazemos a imagem de Deus gravada em nós, né? E também vamos ver que isso é constante. Fomos selados como propriedade exclusiva de Deus quando cremos no Senhor Jesus. Por outro, o Espírito continua a nos selar até o resgate de sua propriedade. Isto é, até que tenhamos a imagem de Deus totalmente estampada em nós e sejamos arrebatados na volta do Senhor. Assim que cremos em Jesus, nosso espírito humano foi selado, foi marcado como propriedade de Deus e recebeu a imagem divina. Porém, o restante de nosso ser, especialmente nossa alma, com seus pensamentos, emoções e vontades, ainda pertencem a nós e expressam a nós mesmos. Contudo, sempre que nos rendemos ao Senhor e nos consagramos a Ele, o Espírito sela um pouco mais de nosso ser. Muitas vezes ainda temos pensamentos impuros ou que simplesmente são nossos e não de Deus. Porém, quando voltamos nossa mente a Deus, o Espírito vem selar esses pensamentos e passamos a pensar nas coisas lá do alto. Isso ocorre inúmeras vezes em nossa experiência e é parte da obra seladora do Espírito em nós. Esse processo ocorrerá até que o Senhor volte, ou seja, até que o Senhor nos resgate como sua propriedade. Então é importante nós conhecermos essa bênção do Espírito Santo, que vem nos selar, imprimindo em nós a imagem de Deus. Então, por um lado, foi quando nós cremos no Senhor Jesus. Nosso espírito recebeu o Espírito Santo e foi marcado, foi selado como propriedade de Deus. Por outro lado, é no dia a dia, é no nosso andar, é nos pensamentos, são nas nossas ações e atitudes que temos durante o dia, durante todos os dias. Isso ocorrerá, esse selar ocorrerá durante toda a nossa vida, até a volta do Senhor, até sermos arrebatados para Deus. Mas vamos continuar, na página 79. À medida que nossa mente é selada pelo Espírito, ela é renovada. Como lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nós somos transformados. Vamos ler esse versículo. Romanos,
capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós somos renovados a partir da nossa mente, à medida que a nossa mente é selada pelo Espírito. E dessa forma, então, é que nós somos transformados, né? É pela renovação da nossa mente, pelo selar do Espírito. O selar do Espírito é também o seu renovar, transformar, santificar e saturar. Quando nossa mente é selada, ela é renovada, santificada, transformada e saturada do elemento divino. O mesmo ocorre com nossos sentimentos e vontades. Ainda sentimos várias coisas que não pertencem ao Senhor e temos várias vontades que são nossas e nada tem a ver com a vontade de Deus. Então, a nossa alma é trabalhada pelo selar do Espírito. A nossa mente, que são os pensamentos, que é renovada, transformada, santificada, mas também as nossas emoções e a nossa vontade é assim trabalhada pelo selar do Espírito. Isso acontece porque ainda estamos no processo de transformação, no qual o Espírito nos está selando para que sejamos totalmente divinos e expressemos somente Deus. Devemos perseverar em nossa vida com Deus e na igreja. Então, como isso leva toda a nossa vida, nós precisamos perseverar na nossa vida com Deus. Há uma necessidade de perseverança, de nós prosseguirmos dia a dia, de não desistirmos, mas pelo contrário, nós perseverarmos, nós prosseguirmos, nós continuarmos na nossa jornada cristã, no nosso viver cristão, né? Porque o Senhor, Ele está, por meio do seu Espírito, Ele está trabalhando em nós, Ele está nos transformando, e é por meio do selar do Espírito em nossa alma, né? Louvado seja Deus, né? Devemos, então, perseverar em nossa vida com Deus e na igreja, experimentando sempre o selar do Espírito, até a consumação do processo, quando seremos apenas de Deus. Então isso vai continuar até a consumação. Quando alcançarmos esse estágio, nós seremos então totalmente de Deus, apenas de Deus, somente de Deus. Que maravilha, né? O selar do Espírito não ocorre apenas em nossa alma, mente, vontade e emoção. Ocorre também em nossas ações, atitudes e comportamentos. Muitas vezes temos a clara sensação de que o Espírito não aprova certas palavras que falamos, certas ações que tomamos, ou atitudes que temos. Quando isso ocorre, temos de nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Ao pedir perdão ao Senhor, experimentamos o selar do Espírito. Em nosso relacionamento familiar ou com os irmãos da igreja, muitas vezes falamos coisas ou agimos de certa maneira que não tem o selo do Espírito, isto é, que ele não aprova, nem tem a imagem de Deus. Queridos, isso que nós estamos vendo aqui nessa lição diz respeito ao nosso viver diário, né?
Então, o viver diário de um cristão, ele está muito relacionado às bênçãos espirituais do Deus Espírito. Tanto o selar como o penhor do Espírito. Nós estamos vendo agora o selar. O selar ocorre em nosso espírito quando cremos. Mas, dia a dia, esse selar do Espírito, ele vai ocorrendo também em nossa alma, devido aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, às nossas vontades, muitas vezes não serem a vontade de Deus e não expressar a imagem de Deus. Então o Espírito ele vem nos selar. É necessário, contudo, nós nos arrependermos quando nós percebemos que determinadas coisas que ocorrem em nossa vida não agradam a Deus. É muito importante o nosso arrependimento. O Espírito vem então e sela. E agora nós estamos vendo que até as nossas ações, o nosso falar, as nossas atitudes também estão sofrendo o trabalhar do Espírito Santo pelo seu selar. Ele pode aprovar o Espírito pode aprovar ou não aquilo que falamos, aquilo que praticamos, aquilo que vem do nosso comportamento. O Espírito pode não aprovar. E nós então precisamos nos arrepender e nos voltando a Deus, nos voltando ao Senhor, o Espírito vem então e nos sela, né? Então isso é tão precioso. Nós estamos nesse aprendizado, nós estamos nessa aprendizagem. É uma aprendizagem celestial no dia a dia. E tem muito a ver com o nosso convívio com as pessoas. Porque nós não somos seres solitários, né? Nós, pelo contrário, nós somos seres coletivos. Nós estamos sempre em constante relacionamento com as pessoas. Esse círculo de pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, nós estamos sempre nos relacionando, sempre conversando, sempre nos comunicando. Então isso envolve nossos familiares, isso envolve nossos parentes, e isso no viver familiar. No viver social, envolve nossos amigos, envolve as pessoas com que nós trabalhamos, com que nós estudamos ou desenvolvemos alguma atividade social, e também envolve a irmandade, porque nós, depois que recebemos o Senhor, que cremos, que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos irmãos em Cristo, nós também nos relacionamos com os demais irmãos, nós servimos com os demais irmãos. E nesse convívio, nesse contato com os irmãos, nós podemos perceber que muitas vezes nós falamos coisas que nós não gostaríamos de ter falado, ou falamos coisas que sentimos que Deus não aprovou. Também no nosso comportamento e conduta nós podemos perceber isso. E às vezes pode até não ser coisas pecaminosas, mas são coisas que não eram de Deus, são coisas que eram nossas, né? Então o Senhor nos ilumina, né? O Senhor, de alguma forma, Ele nos dá a conhecer que Ele se entristeceu, que Ele não gostou. E aí nós podemos então nos arrepender. Essa aprendizagem, meus queridos, esse aprendizado, ele é algo tão importante na vida dos filhos de Deus, porque é vivendo debaixo desse guiar, desse selar do Espírito, que nós vamos alcançar o estágio de maturidade, onde nós estaremos totalmente selados, nós podemos expressar totalmente a imagem de Deus e podemos manifestar que nós pertencemos total e exclusivamente a Deus, né? Então nós estamos caminhando para esse estágio de maturidade. E enquanto estamos a caminho, nós estamos no estágio de transformação, né? Então isso é muito importante nós conhecermos
É esse trabalhar do Espírito, que é a bênção do Deus Espírito, o selar do Espírito, né? Mas vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir, né? Esse comportamento nem sempre é pecaminoso, mas simplesmente natural, proveniente de nós mesmos, de nosso velho homem, de nosso ego caído. Não há nele nenhum traço da imagem de Deus. Por causa da forte presença do mundo, podemos ver que muitos crentes têm sido bastante influenciados pelos pensamentos, tendências, ideologias e comportamentos da sociedade. Essas são coisas em nossa vida que precisam ter o selar do Espírito, se quisermos ser a imagem e expressão de Deus. Sem o selar do Espírito, ainda expressaremos a nós mesmos, ou a sociedade em que vivemos, a maneira como falamos, as roupas que vestimos, o modo como nos penteamos. Muitas vezes são a expressão de nós mesmos, ou das tendências do mundo, e não têm o selar do Espírito. Assim, não podemos dizer que são propriedade de Deus, ou tem a imagem de Deus. Precisamos que o Espírito nos cele em cada palavra, ação, atitude, pensamento e decisão. Esse é um processo contínuo que devemos buscar e experimentar dia a dia por toda a vida, até a redenção de nosso corpo, né? Então nós estamos experimentando, nós precisamos prosseguir, precisamos perseverar, né? Precisamos sempre nos voltar ao Senhor, sempre nos arrepender. Na verdade, quando nós nos voltamos ao Senhor e nós somos iluminados, nós vemos que nós sempre estamos a falhar, né? Não alcançamos a perfeição. Há também um versículo muito interessante escrito pelo apóstolo Paulo, que ele fala, né, que não que eu tenha alcançado, né, não que eu tenha atingido ou tenha já alcançado a perfeição. Então, naquele momento, ele via que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, né? E ele diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa experiência do apóstolo Paulo é muito importante para nós, né? Porque nós não alcançamos a perfeição ainda. Nós estamos a caminho. Então isso significa que nós estamos sempre a falhar, mas devemos ser como o apóstolo, né? Como ele disse, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então nós precisamos sempre avançar, esquecendo o que ficou para o passado, né? E prosseguir para as coisas que estão diante de nós, prosseguir para o alvo, né? Então, dessa forma, o Espírito vai trabalhando, o Espírito vai selando, renovando a nossa mente, vai nos transformando, vai nos santificando, nos justificando, né? Nos tornando a expressão da imagem de Deus, de tal forma que o nosso falar vai apresentando, pouco a pouco, indícios da expressão da imagem de Deus. Vai manifestando que pertence a Deus o nosso falar. Da mesma forma, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se vestir, tudo isso
trabalhado pelo Espírito. Então nós vemos que essa bênção do Espírito Santo, o selar do Espírito, que bênção maravilhosa temos recebido dele, né, do Espírito Santo. Envolve todo o nosso viver diário, dia a dia, todo o nosso viver humano, não é mesmo? Glória a Deus, né? Vamos ver também o penhor do Espírito na página 81. No versículo 14 lemos: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Além de nos selar, o Espírito é o penhor de nossa herança. Efésios 1 traz dois conceitos muito significativos. O versículo 11 diz que nós fomos feitos herança. Então eu vou ler para vocês Efésios capítulo 1, versículo 11, onde diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então esse versículo 11 do capítulo 1 de Efésios fala que nós fomos feitos herança, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E o versículo 14 diz que nós temos uma herança. Vou ler para vocês também o 14. O qual é o penhor da nossa herança. Nossa herança. Então diz que nós temos uma herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por um lado, somos herança de Deus. Por outro, Deus é nossa herança, visto que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, pertencemos a Deus. Por isso é que o Espírito nos sela, para firmar a propriedade divina sobre nós, até que Deus nos resgate na dispensação da plenitude dos tempos, quando seremos transfigurados em nosso corpo e Deus tomará plena posse de nós como sua herança. Então somos a herança de Deus, fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo e pertencemos a Deus. Além disso, Deus é nossa herança. Ele quer que tomemos posse de tudo o que Ele é, tem e realizou. Fomos criados para ter Deus como nosso tudo. Fomos criados para isso, para ter Deus como nosso tudo, para ter Deus como nossa herança. E Ele quer que tomemos posse da nossa herança. Tomemos posse de Deus e de tudo que Ele tem e realizou. Isso ocorrerá em plenitude quando formos resgatados. Até lá, Deus nos deu o Espírito como penhor do que vamos ter. A palavra penhor, no original, refere-se ao valor que em compras era dado como penhor, ou pagamento inicial, como garantia de que a soma total seria paga mais tarde. Então é uma garantia esse penhor que recebemos do Espírito, de algo que vamos obter futuramente. Nos tempos antigos, um vendedor dava ao comprador uma amostra do solo da terra que seria comprada. O penhor, assim, era também uma amostra.
como penhor em nós, o Espírito é uma amostra, ou antegozo, é uma garantia do Deus que herdaremos em plenitude por toda a eternidade. Prosseguindo na página 81, penhor, amostra e antegozo. Muitas vezes, no dia a dia, ficamos desanimados e desencorajados com nossa própria situação, com a situação dos irmãos ou da igreja. Porém, quando nos voltamos ao nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus, que é o penhor de Deus para nós, somos encorajados, pois passamos a desfrutar o antegozo, a amostra do que será a plenitude do desfrute de Deus na eternidade futura. Então, o que nós precisamos é voltar ao Espírito, onde há esse penhor, essa garantia e essa amostra do que seremos no futuro. Por vezes, ficamos desesperançados, né? Por vezes, então, são inúmeras vezes, né? Quando olhamos para nós mesmos ou para a situação ao redor. Mas isso ocorre porque esquecemos que já temos em nosso interior o penhor, a amostra, o antegozo da plenitude em nosso espírito. Não devemos focar nos problemas ou dificuldades, e sim no espírito, em nosso espírito. O que desfrutamos hoje em nosso espírito é exatamente o que iremos desfrutar no futuro. A única diferença é a intensidade. Hoje é apenas uma amostra. No futuro será o gozo pleno. Nas reuniões da igreja, quando exercitamos o Espírito e damos liberdade para o Espírito falar e encher o ambiente de sua presença, temos um antegozo coletivo do desfrute que teremos de Deus como nosso tudo no futuro. Então, isso não é apenas para a experiência pessoal, a experiência individual. Isso é até mesmo mais para a experiência corporativa, coletiva, ou seja, junto com outros irmãos. Então, nós podemos desfrutar esse antegozo, né, do que nós vamos obter, do que nós vamos ser no futuro, junto com outros. Então, essa experiência ela é ainda mais ampla, né? Ela é ainda maior e mais intensa, né? Então, aqui diz, nesse sentido, as reuniões são uma miniatura da Nova Jerusalém. Por meio das orações, dos hinos, do ministério da palavra e dos testemunhos, experimentamos uma amostra da alegria e do desfrute espiritual que teremos em plenitude quando Cristo voltar. Esse também é um aspecto do Espírito como nosso penhor, amostra e antegozo. O penhor do Espírito nos concede mais de Deus toda vez que nos voltamos a Ele e o desfrutamos. Isso aumenta nosso apetite espiritual por Deus e pelas coisas divinas, celestiais e espirituais. Então, todas as vezes que nos voltamos a Deus, nós temos a experiência desse penhor, dessa amostra, desse antegozo, e isso aumenta o nosso apetite pelas coisas espirituais, divinas e celestiais. Assim, quanto mais nos alimentamos dele, mais apetite temos e mais desejo de desfrutá-lo. Isso é crescimento de vida, né? Isso é crescimento de vida. Então, considere pouco a pouco, aumentando
a medida de Deus, Deus é acrescentado cada vez mais a nós e aumenta também o nosso apetite. Aí nós recebemos mais de Deus e com isso nós então temos mais apetite pelas coisas de Deus e continua. Então o que vai acontecer conosco, né? Então isso aqui nós vamos obter o crescimento. Então isso é o crescimento de vida. É quando diariamente está tendo um aumento de Deus, um aumento da vida de Deus, os elementos de Deus, a essência de Deus e até mesmo a substância de Deus em você, no Filho de Deus. Quando há esse aumento, isso é o crescimento de vida. E aumenta também a sua busca pelas coisas de Deus, a sua vontade de buscar mais a Deus. Em outras palavras, quanto você mais tem comunhão com Deus, mais você recebe de Deus e mais você tem vontade de ter mais comunhão com Deus. Então isso é o crescimento, é o aumento de Deus em você, né? Então, por fim, alimentando-nos de Deus dessa forma, cresceremos na vida divina e amadureceremos. É isso que Deus almeja ter na terra, um povo que o busque de tal forma que Deus possa crescer neles e se expressar. Isso também é o que fará com que a igreja, como noiva, se prepare para encontrar-se com um noivo e casar-se com ele. Hoje precisamos buscar ter mais do penhor do Espírito em nós, mais de seu desfrute antecipado, para apressar a vinda do Senhor, quando teremos seu desfrute pleno. O selar e o penhor do Espírito em nossa experiência. O selar e o penhor do Espírito são aspectos de nossa experiência diária de salvação. Ambos ocorrem simultaneamente. Ao mesmo tempo em que ele nos sela, afirmando que somos propriedade exclusiva de Deus e sua herança, e imprimindo em nós a imagem divina, ele se penhora a nós. Ou seja, ele nos concede mais do desfrute antecipado do Deus triuno como nosso gozo e realidade. Assim, obtemos mais do que Deus é, tem, realizou e alcançou. Esse é o antegozo de Deus como nossa herança. Essa é a obra do Espírito em nosso interior. Uma obra constante, que durará toda a nossa vida, até que sejamos redimidos em nosso corpo e obtenhamos o fim da nossa fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Nós esperamos que você tenha desfrutado dessas palavras, como eu havia falado no início, né? Essas palavras, elas estão formando frases, e a estrutura dessas frases é simplesmente sublime e maravilhosa. Conforme você vai ouvindo essas palavras, né? E essas frases, isso vai abrindo cada vez mais essa realidade do que Deus planejou, o Filho cumpriu e agora o Espírito está aplicando na sua vida, na vida do cristão, né? Então nós estamos vendo que um filho de Deus, um cristão, ele tem essas bênçãos. Essas são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo que nos foram dadas, né? Toda a sorte de bênção espiritual, né? A escolha e predestinação de Deus Pai, a redenção e o encabeçamento de Deus Filho, e o selar e o penhor
do Deus Espírito Santo. Essas são as bênçãos que Deus nos deu. Graças ao Senhor, né? Graças a Deus, né? Então, agora é a sua vez, né, de acessar a sala de comunhão, como nós sempre encorajamos, né? Isso vai fazer muita vai fazer muita diferença, vai ser um complemento, porque através disso, e será fotografado, então isso será para registro da sua frequência. Então isso vai ser muito importante para você participar dessas salas de comunhão e também responder as perguntas e enviar por e-mail, né? Então sempre encorajamos você a estar fazendo esses exercícios, essas atividades. Isso contribuirá muito para o seu desenvolvimento, né? Ok? Então nós vamos ficando por aqui hoje. Nós desejamos uma ótima participação para você, que você esteja ganhando cada vez mais de Deus na sua vida, através do selar do Espírito Santo, né? E aguardamos você então na próxima aula, a lição número 10, e vamos entrar então no processo da queda. São 4 lições que falam sobre o processo da queda. Nós vamos entrar nessas 4 lições, que vai abordar então a queda do homem, né? E esse processo, né, que o homem então ele sofreu essa queda, esse processo que o homem sofreu, começando por Adão, depois veio Caim, depois veio Noé e depois veio Babel. Nós vamos ver isso nas próximas lições, né? Então, que Deus abençoe você, tá? Tenha uma ótima participação, tá? Uma ótima revisão, um bom desenvolvimento e até a próxima aula, ok? Até a próxima quinta.